Enem, né, a prova do Enem. Eu sou a professora Liamara, eu trabalho sociologia no IFC, aqui em Concórdia, já há 9 anos. Costumo trabalhar sempre com os primeiros e segundos anos. Então, o Enem, ele, embora esteja no nosso campo de visão, na prática das aulas, a gente não ensina para o Enem, né? Então, até por isso, hoje eu passei o dia ali buscando materiais, tentando conhecer a prova, para poder subsidiar e, de alguma maneira, orientar vocês para esse momento, né, que é tão importante. Bom, a prova do Enem, vocês já sabem, já foi comentado e já ouviram falar, mas não custa lembrar, né, e comentar novamente, assim. Ela é uma prova de resistência, né? Resistência física e resistência psicológica, pelo tempo de duração que ela tem e pela demanda que ela exige, né? Então, é importante já ir ciente, né? E com e ciente para que se tenha um reforço aí na questão de aguentar esse tempo todo sentado aí, lendo numa mesma posição. Então, eu acho que esse preparo físico, né, tem também uma importância, essa consciência de que o corpo vai precisar dessa energia. Então, eu fiquei vasculhando provas do Enem até 2013, já faz um bom tempo, eu tinha todas as questões do Enem de sociologia. Aí, depois de 2013 para cá, eu acabei não molhando, não me atentando muito à questão do Enem, e aí, hoje, quando eu fui agora, depois de ingressar nesse grupo de professores do Pré-ENEM Popular aqui de Concórdia, retornei às provas do Enem para ver qual a toada, né? Qual o sentido que ela tem dado para as questões. E aí, vocês estão vendo aqui no título, questões Enem 2018, né? Sociologia. Então, o que eu pensei em nós trabalharmos esse primeiro encontro, as questões de 2018, porque me parece que nessa altura do campeonato eu estou pensando na galera que está no terceiro ano, tá? Eu sei que tem vários aqui que estão no segundo ano, e é importante já fazer agora. Eu sempre incentivo os meus alunos, as minhas alunas a fazerem, porque os concursos, os vestibulares, o Enem, quanto mais a gente treinar e quanto mais a gente saber sobre qual é o tipo da questão, o tipo da prova, melhor é. Eu nunca fiz o Enem, né? Porque no meu tempo, o Enem começou em 98, eu fiz o vestibular em 99, mas era assim uma coisa muito incipiente, eu nem sabia que existia Enem. Depois é que ele foi se constituindo naquilo que ele é hoje, com essa dimensão e essa importância. Então, eu procurei buscar os referenciais das provas de 2018 e do ano passado, porque nós tivemos aí uma grande mudança no cenário político e econômico brasileiro. Esses elementos interferem na dinâmica da prova do Enem. Teve alterações na empresa, né, no que elabora a prova, enfim. Então, eu acho que é bacana a gente buscar o que está mais próximo, porque eu tenho a impressão, né, que a prova de agora, desse período, essa próxima, vai ter mais ou menos a mesma toada, né? Então, ela mistura ali um pouco de conteúdo e a questão histórica, clássica do Enem, que é a questão da interpretação, tá? Então, nós vamos fazer esse primeiro encontro tentando desvendar, entender qual a lógica, né, o que tem de estruturação das questões da prova de 2018, num sentido de treino, né, de como fazer a prova, porque é isso, né, quando você entende como é a prova, você consegue discernir melhor, né, desenvolver melhor as suas questões. Aí nós vamos ter 3 encontros, assim, nesse horário, nesse momento, né, previsto no calendário aqui do Pré-ENEM. O segundo encontro, eu pensei em fazer uma aula com vocês sobre o Bauman, porque eu percebi Zygmunt Bauman, vocês já devem ter ouvido falar,
Ele escreve livros como A Modernidade Líquida, O Amor Líquido. Ele é chegado num líquido, né? E eu percebi que ele é um autor recorrente nas questões do Enem, e ele é um autor recorrente nas redações nota 1000 do Enem. Então, eu pensei que seria bacana para vocês uma aula sobre esse cara. Qual foi o pensamento dele, a forma como ele interpretou a sociedade, por que ele fala dessa liquidez, o que ela significa, o que essa liquidez tem a ver com os meios de comunicação, com o contexto que a gente está vivendo. E aí, logo de cara, na questão que a gente vai começar a analisar aqui, já fala disso, não do Bauman, mas da questão da comunicação. Então, eu acho que ele é um autor-chave da sociologia contemporânea para a gente ter subsídios para responder várias questões sobre cultura, que é um tema que sempre cai no Enem, sobre as questões de gênero, as questões de preconceito. Então, acho que ele fundamenta legal, assim, vários temas da atualidade. Então, eu pensei que um desses momentos pudesse ter esse caráter, falar de um autor, porque a sua teoria tem uma dimensão ampla. Então, eu acho que vai ser um subsídio legal. E, em geral, nas aulas, né, durante o ano normal, recorrente, o ano letivo, se comenta algo sobre esse autor, sobre os conceitos que ele trabalha, então acho que é importante. E aí, o nosso terceiro encontro aqui, a gente trabalharia em cima das questões do Enem do 2019, tá? Pensei nessa sistemática. Porque nessa altura do campeonato, para quem está no terceiro ano, agora é treinar, né? Treinar a redação, treinar as questões, e é muito importante fazer essas resoluções das questões para vocês perceberem aí o quanto vocês já sabem, tá? E aí uma coisa bem importante assim, coloque na cabeça de vocês sabem muita coisa, né? Vocês já viram muita coisa, já são anos de ensino fundamental, anos no ensino médio, então vocês precisam estar certos do conhecimento que vocês têm. E essa certeza de que vocês já sabem muitas coisas, mesmo que às vezes vocês não tenham decorado essas coisas, mas elas estão ali na cabeça de vocês. Está gravado ali de alguma forma. Se você leu, se você ouviu, se você cantou algum conteúdo, né? Se você resolveu algum exercício, está de alguma forma gravado na sua mente. E você precisa confiar que está ali gravado. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas ficam muito nervosas para fazer a prova, perdem a confiança no que sabem, e aí isso causa uma bagunça na hora de responder as questões. Porque quando a gente analisa cada questão de sociologia, ao fim e ao cabo, a gente chega à conclusão de que elas não são tão difíceis, né? Elas estão num rol daquele quantitativo de questões médias para fáceis. Só que lá, no meio de outras tantas questões, numa tarde inteira, né, elas acabam se tornando difíceis. Então, daí a ideia da necessidade da resistência, de uma leitura calma de cada questão, né, de uma leitura aí atenta, porque vocês têm aí uma média de 3 minutos para responder cada questão, né? Os cálculos que são feitos pelo tanto de questões e o tanto de tempo. Então, uma primeira leitura atenta, pausada e calma já vai lhe dar um indicativo de resposta. Aí você leu, você viu ali, não, a resposta é tal letra, você assinalou. Você releu a questão, é aquela, ok. Agora, você leu a questão, teve uma intuição de que era tal resposta, né? Pelo seu conhecimento, pela sua compreensão, é tal resposta. Você vai ver uma segunda vez a questão e ficou em dúvida, não muda a resposta, tá? Não muda. Sangue frio nessa hora. Sangue frio. Ficou em dúvida entre aquilo que foi a sua primeira expressão de resposta, mantém aquela.
Dizem os especialistas que, como tudo está gravado no nosso cérebro, de alguma maneira, aquilo que vem primeiro é o que você conhece, e a tendência de ser aquilo que é o correto para responder. Tá? Eu vejo assim, quando eu faço provas para os alunos com questões do Enem, né? É muito recorrente isso, porque em geral o que acontece? Depois nós vamos ver se é verdade isso aqui analisando as questões. Existem sempre duas alternativas que nos deixam meio assim, né? Existem sempre duas alternativas que mais se aproximam da resposta. E é muito comum o aluno ter respondido a certa, foi ler de novo, não sei por que cargas d'água, ficou em dúvida, responde a errada, tá? Então, isso eu aprendi na prática, né, num concurso, em que pelo menos umas 3 questões eu fiz isso, e me lasquei, evidentemente, né? Mas a vida não é só se lascar, a gente vai aprendendo, e aí depois, claro, eu consegui passar em concurso e aprendi a lidar com as tantas provas que a vida vai nos apresentando, tá? Então, sangue frio, não muda a resposta, tá bem? E no que se refere a essa questão de que vocês sabem, né? É preciso ter esse autocontrole, essa confiança naquilo que vocês conhecem. E aí hoje eu fiquei me lembrando, né, de quando eu estava me preparando para o vestibular. Eu já estou virando, né, das mais antigas, sim, né? Vocês viram que hoje eu estou de lenço, essa coisa da maioridade próxima dos 40, né? E estava me lembrando de um passado, né, em que eu estive no lugar de vocês e eu trabalhava o dia todo, estudava à noite no Olavo, e eu lembro que eu subia todo o caminho, né, daqui eu ainda moro mais no mesmo bairro, né, subia todo o percurso aqui atrás do Silveirão, que eu moro aqui no Liberdade, e eu vinha pensando assim, eu lembro que eu caminhava, eu pisava, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. E aí hoje, quando eu estava pensando no que eu ia falar para vocês nessa introdução, que eu gosto de falar para vocês aquilo que para mim seria legal ter ouvido, né? Ou coisas que eu ouvi que foram importantes. Eu acrescentaria: eu sei, eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Então, repete comigo aí na sua mente, onde você está. Eu sei, eu quero, eu posso, eu consigo. Então, esse foi um pouco do meu mantra na juventude, né? Em vários momentos da vida. Eu sei, eu quero, eu posso, eu consigo. Porque eu não tive muitas facilidades para conseguir as coisas, eu precisei batalhar. Então, isso me ajudou a acalmar ali a mente, a centrar para a gente poder resolver, né, essas questões que a vida nos coloca. E vocês, em relação a todos os outros, quantos em geral são os candidatos para o Enem? 6 milhões, 6 mil? Não, 6 milhões, né, numa média. E vocês que estão aqui hoje, em relação a esses outros tantos milhares de jovens, já sai com algo à frente, tá? Que é a minha torcida sincera e profunda de que vocês se deem muito bem, tá? Então vocês estão à frente aí do que muita gente tá, porque tem aí o meu pensamento positivo junto com vocês nessa jornada aí, que para alguns já é o segundo ano de Enem, alguns nunca fizeram, outros é a primeira experiência só por experiência, para algumas é a experiência já do terceiro ano, de definições. Então, vocês têm aí a minha força, o meu pensamento positivo para que vocês tenham êxito nessa jornada. Bem, dito isso, eu coloquei aqui as questões, assim, né? Nua e crua, que vocês estão acompanhando aí, tá? Fico espiando para o lado, assim, tá, gente? Porque eu tô com o computador aqui do lado do celular, daí eu fico aí monitorando o chat, vendo a questão, e aí eu tô aqui de olho no que está acontecendo. Tô de olho em vocês também. Então eu coloquei aqui, busquei da internet coisas, né? Tem muita coisa na internet que explica, mas eu acho que a diferença de vocês estarem aqui comigo é ter esse subsídio, né? Essa explicação, e principalmente os links,
porque eu percebi que muitas questões aqui do Enem, elas são, na verdade, um exemplo que o professor usou em sala. Depois nós vamos chegar em algumas que têm bem essa característica. O professor explicou a teoria, por exemplo, de dominação em Max Weber. Dominação carismática, dominação tradicional e dominação racional legal. E aí, em geral, vocês fazem as provas, né, dos professores ou escrevem redações, enfim, explicando, né, o que são esses tipos de dominação, como eles se caracterizam, e durante a aula a professora dá um exemplo, né, de dominação tradicional. E aí, uma das questões que a gente vai ver, ela é esse exemplo de dominação tradicional. Então, nas entrelinhas das questões do Enem, tem a teoria da sociologia, tá? Então, acho que esse é o diferencial de vocês só encontrarem, por exemplo, a questão e a resolução na internet e eu estar aqui comentando ela com vocês. Além do que, também, eu vou tentar ser melhor do que aqueles que fazem os vídeos nos canais de cursinhos em geral aqui, para que vocês tenham uma melhor compreensão, tá? Então, hoje a gente vai seguindo assim. Aí no próximo encontro eu teorizo o Bauman para vocês, porque ele é um autor-chave, e depois a gente analisa as questões de 2019, porque eu acho que vai ser mais ou menos no mesmo tom que o Enem próximo vai acontecer, tá? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo direitinho, né? Meu som acho que tá legal. Qualquer coisa se pronunciem aqui no chat se tiver algum percalço, alguma coisa. Se vocês ouvirem algum barulho aleatório, eu estou em casa, evidentemente, né? Meus filhos também estão. Então, caso tenha aí uma aparição, né, para além daquilo que seria a aula, é o contexto doméstico aqui que a gente está nesse momento de pandemia, tá? Então vamos lá. Uma das questões de 2018 que apareceu é essa que está aqui apresentada para vocês. Vamos desmistificá-la. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou no modo de definir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. Então, essa frase está fazendo referência, lá nas entrelinhas, à transformação da sociedade, a grande transformação que vai aparecer em história. Aliás, abre um parênteses, tá, pessoal? Nós temos questões aqui que misturam com história, tem outras que misturam com geografia, algumas que misturam com filosofia. Tá? Então, tem esse caráter interdisciplinar nas questões que é importante, que eu acho que mais ajuda do que atrapalha, porque daí você tem informações vindo de várias áreas para poder responder a questão. Então, essa primeira linha aqui, lá no fundo, está fazendo uma referência a um processo de transformação na sociedade. Transformação essa que alguns autores vão definindo por primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, e alguns chamam de revolução 4.0 e revolução, né? Então vejo que essa primeira essa primeira frase marca um processo, um movimento social, um movimento da sociedade. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos seus resultados da economia, pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Então, vejo que aqui a questão está falando de um processo, né, de um processo histórico e de uma mudança, nós podemos dizer, cultural, em relação à forma como as pessoas se expressam. E aí entra também uma outra temática da questão da valorização das coisas, né? Nesse mundo pautado pelos vários momentos de transformação, de avanço tecnológico. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social, moldada por ela.
Então, nesse enunciado, nós temos pelo menos dois grandes conceitos aqui, né? O de transformação, de mudança social, de mudança cultural. Então, mudança é um termo-chave aqui. E a outra frase fala dessa contradição, que é característico do tempo que nós vivemos hoje, entre o individual se tornar social, ao mesmo tempo em que é esse social que determina o individual. Então, sobre o que esse enunciado está falando? Sobre como nós nos comunicamos nesse processo. O que tem nas entrelinhas desse enunciado? As redes sociais, a gente poderia dizer, né? Aí vamos ver quais as opções que eles nos dão para entender esse enunciado. Aí o que pede a questão? Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é, letra A valorização dos conhecimentos acumulados. Não falou de conhecimento aqui na questão, né? Falou de ser, de ter, de parecer, de individual, de social, não falou de conhecimento. Exposição nos meios de comunicação, guarda aí. Guarda que vocês já sabem que é essa a resposta, mas depois a gente explica ela, tá? C, aprofundamento da vivência espiritual, nada que ver, né? Não está falando nada de existência, de espírito, de Deus, de Theos, de nada disso. D, fortalecimento das relações interpessoais. Opa, poderia suscitar alguma dúvida, né? Alguma coisa aí, fortalecimento das relações interpessoais, mas tá falando de relações interpessoais aqui, mas fortalecimento, né? Poderia nos levar a pensar que essa seria uma resposta possível pelas relações interpessoais, mas em momento algum faz referência à ideia de fortalecer essas relações, muito pelo contrário, as entrelinhas do enunciado aqui nos leva à interpretação de que o ser em detrimento do o ser em detrimento do ter, o parecer em detrimento do ter, não é algo que fortalece os nossos laços, né? É muito mais algo que gera uma competição entre nós, entre os seres. E aí vocês fiquem imaginando aquilo que vocês veem no Instagram, né? Todo mundo feliz, todo mundo comendo super bem, todo mundo viajando para lugares maravilhosos, né? Porque os filtros das fotos transformam a esquina num lugar maravilhoso, né? Então, o parecer se sobrepõe ao ter, né? Então é só a gente olhar para a nossa realidade que a gente vai também conseguir entender essa questão. Bom, se lá no Instagram tudo que aparece é coisas que enaltecem, né? Tudo tá lindo, maravilhoso, feliz. Será que isso significa fortalecimento das relações? Tenho a impressão que não, porque a gente olha para as fotos e pensa, ai, que droga, e eu tô aqui, né, nessa situação, não viajei, não tô tão bonita, não como essas coisas bonitas que o pessoal posta, então não é fortalecimento, tá? Então é por isso que é importante para a sociologia a gente conseguir ter essa leitura, essa percepção crítica da realidade, não cri-cri, mas crítica, né? Ou, em outras palavras, que problematiza os fenômenos que estão postos, né? Aí aqui a letra E, reconhecimento da esfera artística. Nada que ver. Então vejam que essa questão, ela poderia nos levar a pensar na letra B e na letra D. Concordam? Eu tenho essa impressão, assim, né? Quando eu li ela na primeira leitura, eu bati o olho nessas duas. Claro que, como fortalecimento aqui não faz parte das consequências desse processo, a letra B, que é a que está correta, né? Exposição nos meios de comunicação. Onde é que a gente vai aparecer? Onde é que os réis mortais comuns do planeta Terra vão aparecer? Nos meios de comunicação. E poderíamos aprofundar mais essa ideia dos meios de comunicação, problematizando, como eu dei o exemplo, o uso das redes sociais,
tal como Instagram, Facebook, Twitter, etc. O Instagram em específico, porque ele é uma rede social estruturada em torno da imagem das pessoas. Por isso que eu pensei aqui no aparecer, né, no parecer é, relacionado a esse meio de comunicação. Então, aqui, deixa eu ver o que. Eu nem li o que é a resolução proposta aqui. Por meio da compreensão textual e por meio da eliminação, o aluno chegaria facilmente à resposta. Repare que o texto de suporte trata sobre duas dicotomias que são acentuadas na sociedade atual: ser e ter e parecer. Esta última vincula-se à exposição nos meios de comunicação, especificamente nas redes sociais. Tudo bem até aí? O legal da gente estudar assim é que a gente chega à conclusão, nossa, mas é fácil, né? E tem uma dimensão importante, porque você vai confiante, né? Para a hora da prova. Eu que sou do time dos ansiosos e tímidos, não parece, mas eu superei muita coisa, mas eu sempre fui muito tímida, né? E ansiosa também. Eu acho importante isso, a gente ter uma autoestima legal de que a gente sabe muita coisa para se manter calmo, tranquilo, para na hora conseguir fazer esses desmembramentos aí das questões, tá? Vamos lá. Outra questão que apareceu em 2018. Vejam aí que é bem recorrente nas provas do Enem, aparecerem figuras, imagens históricas, charges, propagandas de época, né? Eles usam bastante esse recurso, que eu acho que é muito rico. Então, aqui tem duas fotos. A primeira figura de um ônibus que está num museu nos Estados Unidos, porque ele foi o cenário de um fato histórico que desencadeou toda uma mudança política e cultural, em menor medida econômica, nos Estados Unidos. E esse cenário teve como a personagem, né, essa moça que está aqui na foto, que é a Rosa Parks. Voltei, deu uma travadinha, né? Mas tá tudo certo. É que o meu celular tem um sinalzinho de um remédio que o meu filho toma, e aí toda noite às 8 ele dá uma chamadinha. Então, voltando aqui, a Rosa Parks, ela era uma estudante negra lá dos anos da década de 50 nos Estados Unidos. E qual a realidade dos Estados Unidos naquele período? Uma segregação racial. Então, havia o bairro dos negros, o bairro dos brancos, havia o banheiro dos brancos, o banheiro dos negros, e nos ônibus, o fundo dos ônibus poderiam ser ocupados pelos negros e a parte da frente do ônibus pelos brancos. E caso a parte da frente estivesse vazia e a dos negros cheia, ainda assim os negros não poderiam se sentar nos bancos da frente do ônibus. E a Rosa Parks entra no ônibus, vê que aquilo que cabia aos negros, aos seus, estava cheio, sentou-se onde havia lugar vago, que era um lugar destinado aos brancos. E aí o ônibus parou, gerou-se toda uma situação, e o Martin Luther King está aqui com ela na foto, né? Um grande líder do movimento político que buscou superar todo esse cenário de racismo e de preconceito nos Estados Unidos, encampa uma campanha a partir dessa situação, que criou um alvoroço, né? Criou todo um quiprocó, no sentido de que essa realidade fosse modificada. Então, esse ônibus relaciona seu ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada na fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar a luta, faltou aqui, mas por simbolizar a luta, né, dos negros em busca do seu espaço, da sua liberdade, né, da sua condição de vida na sociedade.
Então, a pergunta, ela diz respeito ao que significa isso, né? O que significou esse ato e o que relaciona essas duas questões. Aí temos aí a primeira alternativa, impacto do medo da corrida armamentista. Nada a ver, né? Não se falou de armas, embora na época o ônibus tenha sido cercado por policiais, parari, parará, parará, mas não está falando aqui na questão. Tá? E também vejam, né? Não, a luta armamentista, ela em geral, ela é tratada no sentido de guerra, de conflitos, e não numa situação, num fato que de alguma maneira foi pontual e que depois se espalha para a realidade estadunidense. Então, não tem a ver com a corrida armamentista, né? Elimina de cara. B, democratização do acesso à escola pública. Muito embora ela estivesse indo para a escola, não tem a ver com a democratização do acesso, porque os negros não eram proibidos só de ir à escola, eles eram proibidos de frequentar vários espaços. E quando podiam frequentar, eles tinham os seus espaços delimitados, porque havia uma repulsa física em relação aos negros. Fica uma sugestão de filme para quem quiser ir nos momentos, né, de relaxar um pouquinho. Eu costumo relaxar assim, né, vendo algo para pensar mais. O filme chama... Ui, que vai me dar um branco agora. Nossa, deu um branco total no nome do filme. João, eu passei para vocês. Gente, eu vou lembrar até o final, depois eu dou a dica do filme. Tenho emoção de estar aqui com vocês. Deu um branco. Ó, o João também esqueceu o nome. Bem legal, João. Estamos num branco generalizado. Mas daqui a pouquinho a gente lembra. Ó, a Emanuele, eu acho que foi o ano passado. A Emanuele vai lembrar. B, democratização do acesso à escola pública. Não lembro também. Depois a gente passa o link ali para vocês assistirem o filme. Então, não é. A questão da escola não é porque os negros eram segregados de vários espaços. Entre eles, a escola, né? Preconceito de gênero no transporte coletivo? Também não. Embora fosse uma mulher que estivesse aí pleiteando um espaço, né, dentro do ônibus que ia para a escola, não foi uma questão relacionada ao preconceito de gênero. Deflagração do movimento por igualdade civil. Guarda aí, porque vocês já sabem que é essa a resposta. Eclosão da rebeldia do comportamento juvenil. Também não. Então vejam aí o que a questão ela traz. Ela tem uma jovem mulher indo para a escola. Esse é o fato, né? E aí, as várias questões que tem aí, de alguma maneira, se referem às características do fato. Mas a questão social em si, que está colocada ali, é a deflagração do movimento por igualdade civil, porque foi a partir desse fato social, desse ato da Rosa Parks, que se desenvolve, se desencadeia todo um movimento para que negros e brancos tivessem igualdade, né, diante das relações sociais estabelecidas. Então, essa questão eu categorizo. Histórias cruzadas, muito bem, isso aí. Dicas do filme, Histórias Cruzadas. Vai retratar justamente esse contexto histórico e a relação entre negros e brancos nos Estados Unidos, tá? Então, vamos ver o que diz aí a resolução. Paula, tu quer fazer alguma pergunta? Tu escreveu prof? Não? Então tá. Então, o que nós podíamos pensar em termos de resolução aqui, né? Essa questão é interdisciplinar, porque a gente está falando de um contexto histórico, entre história e sociologia. A imagem do ônibus é emblemática, porque foi nele que aconteceu a resistência de Rosa Parks, quando, em 1955, se recusou a ceder o seu lugar a um homem branco. A partir daquele momento, iniciaram vários movimentos nos Estados Unidos em prol da igualdade civil.
É importante lembrar que um dos principais nomes da década de 50 e 60 foi um pastor, Martin Luther King Jr., que, por meio de seu movimento pacifista, conseguiu derrubar a lei de segregação social e a prática do voto para pessoas negras. Um excelente filme que retrata bem esse contexto também é Selma, e além do Vidas Cruzadas, tá? Então, essa é uma questão que nem gera dúvida em relação às outras, tá? Embora ela sutilmente queira nos induzir aí a uma interpretação equivocada. Eu fiquei imaginando essa questão sendo não a segunda que eu estou explicando aqui para vocês, mas a 39ª da tarde, né? Ou a questão de número 75. Aí a gente pode se equivocar, né? Assim, com a cabeça fresquinha, que a gente está aqui conversando juntos, ela parece fácil, mas ela sendo a de número 79, lá no meio das questões, talvez a gente possa ser induzido ao erro, porque tem uma jovem, ela é mulher, está indo para a escola, né? O cenário em torno dessa situação, né? Deixa eu ver, Marcos. Estrelas Além do Tempo, ó, outra sugestão de filme aí que a gente tem, que eu acho que é bacana se utilizar do recurso cinematográfico para a gente compreender os processos sociais, as relações sociais. Então, tem aí já 3 indicações de filmes: Histórias Cruzadas, Estrelas Além do Tempo e Selma, tá bom? Eu não assisti esse Estrelas Além do Tempo, mas tem as minhas listinhas aqui, depois eu posso procurar. É sempre bom essas indicações, tá? Vocês vão ver que eu costumo fazer indicações de várias coisas, né? De livros, de filmes, e aqui, claro, vou fazer indicações pertinentes ou que vai contribuir para vocês terem um desempenho bacana ali na prova do Enem, tá? E se vocês tiverem sugestões que tenham a ver com as temáticas, socializem ali no chat também, que enriquece, né, a nossa compreensão do mundo. Vamos lá então, aqui temos uma outra questão do Enem de 2018 no campo da sociologia, eventualmente da filosofia, né, com essas inter-relações. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é se eu não me engano, um teólogo, deixa eu ver, vou colar aqui, não diz, mas ele é do campo da teologia, da explicação religiosa, e aqui ele está, nessa citação dele, justificando, em termos religiosos, a existência de Deus. Aliás, um texto assim que é teólogos. Obrigada, Tainá. Ah, aliás, um texto assim que para um sociólogo causa, né, um certo impacto. Vamos lá então. Então, o que caracteriza esse texto? O que ele vai caracterizar? Esse tipo de texto me faz lembrar da diferenciação que a gente costuma fazer quando inicia a disciplina de sociologia com os alunos do ensino médio, que é a diferença entre o conhecimento científico, o conhecimento de senso comum, né? As diversas formas de conhecer o mundo, as coisas, o pensamento.
Então, o que que essa ideia aí, essa explicação de que Deus existe, enfim, o que ela caracteriza? Ou ela é caracterizada por A. Reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Vamos pensar. Sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Poderia. Explicar as virtudes teologais pela demonstração. Deixa em dúvida também. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Também está aí para pensar. Justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Opa, essa dá para descartar, porque ele está apresentando um dogma, né? Uma crença, uma ideia. Então, ele não está querendo justificar de forma pragmática uma crença livre de dogmas. Então, essa seria uma que a gente pudesse descartar. O Gabriel está contribuindo aqui no chat, dizendo que Tomás de Aquino, né, que é o cara que escreve essa ideia aqui, é um grande filósofo e teólogo, tem influências diretas de Aristóteles. Isto que se trata é uma prova ontológica. Isso, ele está buscando aí uma dimensão da ontologia do ser, a partir da perspectiva religiosa. E o Marcos está perguntando aí o que é um dogma. Dogma é uma ideia fechada, né? Uma crença que se fecha naquilo que explica o seu pensamento. Então, quando a gente diz que alguém é dogmático, é porque ele é, né, fechado ali nessa ideia. Bom, então vamos tentar aqui desconstruir um pouco essa questão. Eu enquadraria ela numa daquelas questões consideradas difíceis, tá? Porque ela não. Primeiro, que ela está abordando um tema que é capcioso. A forma como ela foi apresentada aqui, né? Embora sendo claro que é uma citação, ela gera aí um pensamento, né? Nos faz refletir. Então vamos lá, letra A. O trecho de suporte não menciona nada sobre heréticos, né? Então, essa também não era a preocupação de São Tomás de Aquino. A letra B, que é a resposta correta, a gente poderia justificar da seguinte maneira. Há muito tempo o Enem não cobrava uma questão de filosofia medieval e vieram duas. Então, há uma interdisciplinaridade ali, né? Porém, quem assistiu à revisão mandou muito fácil, porque o professor que fez isso aqui, né? Tanto de Agostinho como Tomás de Aquino. Inclusive, indiquei que iria cair numa questão. Essa passagem é clássica ao mostrar a conciliação entre fé e razão em São Tomás de Aquino. Inclusive, ele defendia que a razão poderia gerar verdades, como, por exemplo, a explicação racional da existência de Deus. Aí, por que as outras duas, as outras três não são? As virtudes teológicas eram explicadas, sobretudo, pela fé. Com São Tomás de Aquino, a razão ganhou espaço para explicar aquilo que a fé revelou, porém não há demonstração. D, não há proposta de flexibilizar os textos sagrados, e os dogmas fazem parte da Igreja Católica, né? São preceitos colocados. Eu categorizaria essa questão no nível difícil, né? Porque caramba, você dominar esses autores, assim, né? E aí, no caso de você se deparar com uma questão dessa, tenta ir por eliminação. E outra coisa que eu levo para minha vida, tá? Não é uma regra, entrega para o universo, assim, né? Lê, tenta interpretar, assinala e deixa que o universo se encarrega do restante. Porque eu lembro que eu espiei a aula de história, eu acho que foi essa semana, eu estava ouvindo a Vitória comentar, né? Que existe aí um peso das questões. E às vezes você perder muito tempo, foi isso que a Vitória acho que comentou, com uma questão difícil, não é tão vantajoso quanto você acertar outras tantas fáceis, né? Então, acho que essa está aí para nos fazer pensar nesse sentido.
Ou eu que não estudei o suficiente São Tomás de Aquino e Agostinho, e o Santo Agostinho, né? Porque eu não sou muito fã deles, mas enfim, que eu categorizaria essa questão no âmbito das questões mais difíceis, tá? Vamos lá, mais uma questão que apareceu lá em 2018. Dois textos, também é outra característica que aparece com recorrência, né? Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Quem disse isso foi Thomas Hobbes, num livro chamado Leviatã. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. E essa frase foi dita por Jean-Jacques Rousseau num texto dele que é intitulado Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Então, aqui a gente está diante de uma polêmica filosófica, política e social, né? Dois grandes nomes da teoria política, Thomas Hobbes e Rousseau. Os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores, que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma, vamos ver aqui, predisposição ao conhecimento. Então, vamos voltar aqui. A igualdade entre os homens se dá em razão do quê? Essa é a pergunta. Predisposição ao conhecimento? Submissão ao transcendente? Tradição epistemológica? Condição original? Ou uma vocação política? Então, olha só essa questão, né? Ela é capciosa, porque da citação, duas citações difíceis de entender, assim, né? Se eu for pedir para vocês explicarem essas duas citações, tenho certeza que esse seria um exercício mais complexo, né? Explique a seguinte frase de Hobbes. Cara, isso já dá pano para manga. Então, ele coloca ali duas frases complexas de dois autores clássicos, difíceis, né? Que não são assim molezinha para ler. Mas vejam que a pergunta em si, ela não é tão complexa quanto o enunciado parece ser. Então, a gente também não pode se assustar. Li a frase aqui, não entendi nada, não vou saber responder. Não, calma, lê até o final, né? Lê até o final, porque é o que está perguntando aqui, qual é a razão da igualdade para esses autores? Bom, predisposição ao conhecimento, não porque não está falando de conhecimento ali, né? Submissão ao transcendente, também não está falando nada de transcender aí as esferas da vida, da divindade, não tem essa palavra no texto. Tradição epistemológica, também não tem nenhuma referência à epistemologia ali. E aí o João está perguntando o que é epistemologia? E essa é uma pergunta importante, João. A epistemologia, eu vou tentar sintetizar aqui, seria a ciência que estuda a ciência. A ciência que tenta entender o desenvolvimento da ciência. Esses autores, eles não são utilizados no campo da sociologia e da ciência política nesse sentido de explicar o desenvolvimento da ciência. Eles são utilizados no sentido de explicar a condição humana.
e qual é a condição, né, que as pessoas vivem. Então, a pergunta está dizendo, a igualdade é pautada em quê? Qual é a razão da igualdade? A condição humana, a condição original, que não deixa de ser humana. Qual é a primeira condição posta para o ser humano? É a partir dessa condição que a gente vai construir a ideia do que é ser igual e desigual. Como é que eu sei que eu sou assim, né? Em relação aos outros, ou como é que eu sei que a igualdade está posta ou não na sociedade? Isso vale ainda hoje, de alguma maneira. Como é que eu sei quando a razão da igualdade está colocada socialmente? Olhando para a condição das pessoas. Qual é a condição posta? Aí, no caso aqui, eles estão naquele debate, né? Se o homem é bom por natureza, se é mal por natureza, se nasce ruim e depois fica bom, se nasce bom e depois fica ruim, eles estão nesse dilema. E esse dilema, então, ele é fundamentado na condição das pessoas, na condição que dá origem ao desenvolvimento das relações sociais. Aí, outra alternativa é a vocação política. Não, embora eles sejam, olha, pode ser uma pegadinha, né? Embora eles sejam autores que nos ajudam a entender a política, aqui não está se falando de vocação política, porque o autor que fala de vocação política é um cara bem mais jovem do que o Hobbes e o Rousseau, que é o Max Weber. Então, vejam, se essa aqui fosse a questão de número 70, você já está cansado, você já consegue misturar Weber com Hobbes, então cuidado. Daí a importância, né? Lê com calma, não se assuste com a questão, porque essa é uma questão que eu comecei a ler e disse, caraca, gente, eu nem me lembrava dessa frase do Hobbes, e aí depois em si, o que a questão quer saber não é tão difícil assim. Então, aqui no chat tem a lista de presença, tá? Lembrem de preencher o forms aí. O Marcos está pedindo para repetir o que é epistemologia. Logia, estudo, né? Vamos desmembrar a palavra ali. Episteme, o que explica. Então, é a ciência que explica a ciência. É aquilo que ajuda a fundamentar o desenvolvimento das ciências. Não sei se ficou claro. Assim, Marcos e demais aqui do grupo, eu fui aprender sobre essa questão da epistemologia lá na faculdade, tá? Não, embora a gente mencione de vez em quando nas salas, não sei se é algo que possa ter uma questão específica sobre isso, né? Porque, em geral, o ensino médio, vocês ainda não estão desenvolvendo uma ciência, então não sei se seria muito coerente, né, cair algo nesse sentido no Enem, mas pode. Deixa eu ver o que o Gabriel está contribuindo aqui com a gente. Muito bem, eu adoro quando vocês contribuem assim, que aí me ajuda um monte. Episteme vem do grego conhecimento, é o estudo das formas de pensar no geral. Teoria do conhecimento, isto é, ideia da ideia. E aí, como é que a gente desenvolve o conhecimento? Pela ciência, né? A ideia da ideia, ela não vem do nada, ela vem do conhecimento científico. Por isso que também a gente pode dizer que é a ciência da ciência, tá bom? Legal, muito bem. Eu estou gostando um montão dessa turma aqui, da interação. Ai, um dia essa pandemia vai passar e eu vou querer dar um abraço em cada um de vocês, tá? De todo mundo que depois for assistir essa aula, já que ela é gravada, também vou querer abraçar todo mundo, porque eu tô com saudade de todas as minhas alunas e os meus alunos. E quem eu não conhecia ainda e que está me conhecendo agora, já sinta meu aluno, tá? Minha aluna, e isso marca para o resto da vida nos nossos corações. Muito bem, passado o momento love da professora, outra maneira aqui que o nosso com outro professor ajudou a explicar.
Essa questão trabalhei ela diretamente na revisão que o professor fez, tá? Como eu não fiz a revisão para Enem, eu copiei dele, tá? Porque eu tinha que me embasar em algum lugar. Há dois contratualistas, Hobbes e Rousseau. Quando mencionamos esses filósofos, lembramos logo de cara da concepção de estado de natureza. Estado de natureza, da onde partimos. O estado de natureza é um recurso filosófico abstrato para se pensar como seriam os seres humanos na fase pré-social e o que levou à constituição da sociedade. Portanto, ambos estão falando da condição original. Eu vejo que é legal trazer, às vezes, a explicação de outros professores, porque a gente chega a determinadas compreensões de qual é a resposta por caminhos diferentes. Eu fiz um caminho interpretativo diferente desse, tá? Porque eu conheço mais esses autores pelo âmbito da política, mas há também, eles são autores do conhecimento filosófico também. Tá? Então, essa é uma questão que mistura ali política, sociologia e filosofia. Muito bem. Todo mundo bem aí? Estão vivos ainda? Tudo certo? Vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Nós vamos até. Ah, é E sério que só 45, faltam. E já uns são 15 minutos. 8h30, é Mas pode, essa isso? semana, Lia, Ah, pode passar para a gente ter uma noção de como que tá. Os outros professores também tiveram essa brecha. Pode. não, tem que ver o pique da galera, assim, né? Eu tô indo, tô empolgada aqui. Ontem à noite eu Deixa eu dei dar aula, um, não rendeu muito, mas posso hoje dar um tô pitaco? empolgada. Oi? Ali a Hum, questão aí, vocês viram, gente, que as questões, as respostas são muito difíceis, tem conceitos muito. Quando a gente olha só para as respostas, tem conceitos muito difíceis e tende a assustar. Então, assim, uma dica que é de quem faz prova há muito tempo, circular nos textos as coisas que são mais importantes e ir eliminando a resposta mesmo. Porque quando tu para ler cada resposta aí, tu vai, o que, que é isso, o que, que é aquilo, o que, que é aquilo. Então, assim, mantenha a calma e focar no que mais parece ter do texto. Porque senão a gente se uhum. perde, assim, se ficar tentando buscar muito o conceito de cada uma das respostas. Ah, Obrigada, Lia. isso é ótimo, muito bacana. É, por exemplo, epistemológica aqui gerou dúvidas em vocês, né? Gerou um ruído aí. Poxa, eu sugeriria, assim, ter o sangue frio, né? Um pouco disso que a Vitória contribuiu aí com a gente. Bom, o epistemológico, eu nem sei o que é isso, nunca ouvi falar, então dificilmente vocês ouviram falar no ensino médio, né? Então, vai por eliminação, e eu acho que é bem importante essa contribuição, né? Não se apavore. No caso dessa questão, nem com o enunciado dela, e nem com os termos que ela traz, né? Usa aí a calma, sangue frio e vai por eliminação. Aqui eu acho que seria tranquilo eliminar a questão do conhecimento, do transcendente, o epistemológico eliminar porque não conhece, e essas duas aqui suscitarem um pouquinho do pensamento, né? E aí a vocação política é bem para confundir com o Weber. Então, muito legal. Espero que esteja aí, né, ajudando vocês a construir essa relação com a prova do Enem. Vamos lá, mais uma questão, então, para nós pensarmos. O século XVIII, aliás, esse é o século, né? O 17, o 18, o 19, eu imagino que seja o que mais tenha questões sobre ele. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história.
Acho que o professor Edinan comentou algo nesse sentido no pouquinho que eu espiei da aula dele. E aí vem a questão. No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características. Então, vamos ver aqui quais. Opa, passei. Era essa, né? Então, no ambiente cultural do antigo regime, olha só, olha que medonho esse anunciado, vocês não acham? No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica, então, tem aí história, sociologia e filosofia. Mencionada no texto, tinha como uma de suas características letra A, aproximação entre inovação e saberes antigos. B, conciliação entre revelação e metafísica platônica. Acho que o platônico sempre me remete a amor, né? Aquela ideia do Platão, do amor, assim, não aparece aqui. Então, essa já eliminaria, né? Vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa. Gente, eu não saberia dizer para vocês, sem olhar no dicionário agora, de momento, o que é escolástica. Então, acho que essa é um pouco na linha do que nós comentamos para a questão anterior. Escolástica, não, eu não saberia dizer, já ouvi e aposto que vocês não ouviram. Ou se ouviram, me perdoem, tá? Não estou minimizando o conhecimento de vocês. Mas é que é um termo que não é do nosso cotidiano da educação no ensino médio. Também não está falando de práticas de pesquisa, embora esteja falando da razão, mas em outra dimensão. Então, eu também eliminaria isso aqui já no sangue frio, assim. Separação entre teologia e fundamentalismo religioso. Teologia é o sentido da religião, estudo da religião, fica confuso. Contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. Então, essa também é uma questão aí que requer um pouquinho mais de reflexão, né? Mais uma questão interdisciplinar. O século XVIII é marcado pelos filósofos iluministas. Esses pensadores defendiam os direitos naturais e o liberalismo. Um de seus princípios era a crítica ao clero e a defesa da liberdade de pensamento. Então, nós estamos falando de um processo, de um momento de consolidação de uma revolução, da revolução burguesa que se expressou na Revolução Industrial e na Revolução Francesa. Então, é um momento em que se sai das trevas, né, e se entra para o espectro chamado iluminista da sociedade. Então, a contraposição que vai ter aí é entre duas ideias, né? Há um embate de pensamentos. Por isso que a resposta é a correta, contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. E aí a Júlia, muito bem, contribui com a gente de forma magnífica, nos explicando ali, nos dando a explicação do que seja escolástica. Então, vamos aprender juntos, tá? Baseava-se a provar a existência de Deus e os dogmas da Igreja através da síntese, união entre a filosofia, a razão e a teologia, a fé. Aí perguntas aleatórias, tá? São Tomás de Aquino seria um escolástico? Eu tenho que estudar mais filosofia, né? Daí eu saberia responder. Sim, o Gabriel está dizendo. Ó, legal, gente, muito bem. Obrigada, Júlia. É bem bacana quando a gente faz essa interação, que aí a gente vai construindo juntos, né, o conhecimento. Embora eu seja doutora em sociologia política, não estudei tudo de filosofia, de sociologia, de política, né? Então a gente vai descobrindo juntos aí, para ver que não é fácil o negócio, né? Bom, embora os iluministas defendessem a ciência e o acúmulo de conhecimentos, isso não é o suficiente para dizer que aproximavam inovação e saberes antigos,
que foi a primeira alternativa, né? Eram críticos das verdades reveladas e da metafísica platônica, em sua maioria pertenciam à corrente dos materialistas e dos empiristas. C eram críticos da escolástica, cuja essência era a valorização das verdades reveladas pela fé, e defendiam a separação da igreja e do Estado, além da tolerância religiosa. Tá? Então, temos aí uma questão também que demanda, que eu consideraria um pouquinho mais difícil. Né? Claro que, de repente, para vocês, a interpretação seja diferente. Então, vamos lá. Questão, não é a questão 6, é a sexta questão aqui apresentada, né? O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício dos direitos políticos por mulheres. Mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Bom, então existia ali uma legislação em torno da questão do voto da mulher, mas nem proibia nem permitia, e era uma coisa abstrata, né, para o efetivo exercício da cidadania. Foi somente em 1932, 2 anos antes do estabelecimento, do estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte, portanto, 1933. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Gente, eu vou confessar para vocês que o enunciado dessa questão, ele carece, assim, de uma reestruturação gramatical, porque eu estava vendo algumas coisas sobre redação do Enem, e eles exigem tanto que se escreva, né, uma redação clara, e eu me deparei com vários enunciados de questão, e assim, olha, né, bem enroladinho. Esse me parece um desses enunciados, tá? Então, por isso da ideia de ler com calma, né, de ler palavra por palavra, de tentar ir respirar fundo e captar qual é a ideia. Esse exercício que a Vitória comentou, né, de ir grifando, circula o ano, grifa as palavras-chave, é fundamental. É que eu sou uma prof das mais antigas, eu não sei usar uma ferramenta que sublinhe aqui, tá? Acho que para a próxima aula eu aprendo. Eu tenho aprendido muita coisa online. Então, vai lendo, vai grifando, vai destacando as palavras-chave, as palavras que nunca ouviu, né? Essas coisas assim. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi, então, o que foi necessário, o que foi feito para que se pudesse concretizar a participação da mulher através do voto no Brasil a partir de 1932. Letra A, a superação da cultura patriarcal. B, influência das igrejas protestantes. Nada a ver, gente, nem vamos parar para pensar sobre essa. Não está falando de igreja nem do protestantismo, risca. Pressão do governo revolucionário. Não tínhamos um governo revolucionário nesse momento, né? Fragilidade das oligarquias regionais, muito pelo contrário, as oligarquias tinham um papel forte no cenário político dessa época. Campanha de extensão da cidadania. Então, eu ficaria em dúvida entre A e a E. Por que A? Porque a questão da mulher não votar é consequência de uma sociedade patriarcal, machista, de dominação pelo homem, né?
Mas ocorre que até hoje na história a gente não superou a cultura patriarcal. E não é só com a mulher votando que se consegue superar uma cultura que estrutura as relações sociais em torno da figura do homem. Então, vejo que ela requer uma reflexão um pouquinho mais profunda, essa questão, né? Então, por que houve essa mudança no cenário e a mulher passa a, a poder votar nesse período, nesse momento? Por conta de uma campanha de extensão da cidadania. Então, mais uma questão interdisciplinar, entre sociologia e história, aborda a questão do direito ao voto, embora lá no Rio Grande do Norte já tivesse o voto feminino desde 28, no Brasil, né, nacionalmente só depois de 32, e com a incorporação desta ideia na Constituição de 34. Para presidente, olha que importante conhecer a história, as mulheres só votaram no final de 45. Foi uma luta do movimento feminista para ampliar os seus direitos no âmbito da cidadania. E aí o Marcos tinha colocado aqui a pergunta, e eu amei a interação dessas pessoas. Que é a oligarquia? A Júlia contribui conosco, colocando ali que é o poder exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencente ao mesmo partido, classe ou família. Então, o Brasil sempre teve na sua dinâmica política a estruturação dessas chamadas oligarquias, que são esses grupos que hoje se denominam bancadas, né? A bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada disso, a bancada daquilo, são expressões atuais das oligarquias no Brasil. Muito bem, vamos lá. Mais uma questão para a gente pensar. Eu acho que já aprendemos bastante coisa hoje, né? Algumas palavras novas, termos novos, conceitos que nos eram estranhos. Acho que muito bacana, né? A gente poder ir ganhando coisas nesse processo. Outra questão aqui. A quem não basta pouco, nada basta. Vamos lá, Epicuro, né? A quem não basta pouco, nada basta. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Ai, me perdi aqui. A quem não basta pouco, nada basta. Adorei essa frase. O remanescente do período helenístico, então, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude: esperança, tida como confiança no porvir. B. Justiça, interpretada como retidão de caráter. C. Temperança, marcada pelo domínio da vontade. D. Coragem, definida com fortitude na dificuldade. E. Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Essa eu acho que é uma questão mais tranquila, né? Do que se está falando, né? O que o Epicuro está demonstrando ali? Que para quem tem muita vontade, mesmo que tenha tudo, não vai satisfazer, né? Quando a vontade é demais, mesmo que ela sempre vai numa crescente. Sabe que lendo essa questão, eu fiz uma relação um pouco com aquilo que é o efeito das mídias sociais. E isso eu acho que eu estou pensando aqui a partir porque eu vi ontem um documentário que saiu aí no Netflix, que é o Dilema das Redes. Aliás, fica uma indicação também bacana para que nos faz pensar sobre a realidade atual, tá? E aí, nesse dilema das redes, tem, por exemplo, o cara que criou o mecanismo de curtidas no Facebook,
falando de como esse mecanismo de curtir algo saiu daquilo que eles imaginassem que fosse daquilo que era o objetivo, né? Eles pensaram, bom, vamos criar uma ferramenta em que as pessoas se sintam bem. Olha, gostei, curti o que você fez, curti o que você, a sua foto, a sua imagem. E, na verdade, esse curtir, ele saiu do controle. E as curtidas me parece que tem a ver um pouco aqui com essa virtude que o Epicuro chama atenção, que é da temperança. O que é o tempero? Né? Aquilo que dá um equilíbrio na comida, né? Que dá um gosto. Então, a temperança é um elemento importante para que a gente consiga dominar as nossas vontades, os nossos desejos e dominar essa ânsia, no caso da atualidade, por curtidas, por views, por essas coisas todas. Então, vejo que a filosofia ela é fundamental para a gente entender também o contexto que a gente vive hoje, né? Deixa eu ver o que rolou aqui no chat, que eu me empolguei com... tá, o Marcos perguntava do período helenístico, aí o Gabriel respondeu, foi um período após os três grandes filósofos, resultado de um crescente encontro de culturas. Isso, inclusive, as filosofias helenísticas são muito influenciadas pela crise da polis grega. Nesse período surgiu os estoicos, epicuristas e cínicos. Eu ficaria em dúvida com a prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Seria uma Emanuele para ficar em dúvida, mas aqui nenhum elemento da frase, né, nos remete à ideia de razão. A gente não consegue fazer uma ligação, né, com essa frase com a ideia de razão. Agora eu consigo fazer a relação com a ideia de vontade. Tá? Vamos ver o que explica aqui um outro professor. Essa questão é bem polêmica, tá aí, né? Ela trata sobre o epicurismo, que também mencionamos, o gabarito oficial, alternativa C. Porém, a temperança, por meio do domínio da vontade, dos pensamentos e das paixões, faz parte da corrente estoicista. Assim, a alternativa correta seria a E, porque os epicuristas defendiam a prudência por meio da razão, que levaria à ataraxia. Infelizmente, o Enem não aceita recursos, no mínimo essa questão deveria ter sido anulada. Então, vejam aí que é uma questão polêmica, com as quais vocês vão se deparar em alguns momentos, tá? Mas se eu fosse interpretar para além da questão da corrente de pensamento dos autores, eu iria pela análise. Vejam que há diferentes caminhos para se chegar, né? O Enem é marcado por essa característica, porque ele tem esse caráter interdisciplinar. E cada disciplina, cada ciência, história, geografia, sociologia, ela tem a sua epistemologia, ela tem a sua forma de desenvolvimento. Então, é interessante como ele nos dá vários caminhos a chegar à resposta, tá? E aí, deixa eu dar uma espiadinha aqui no chat. Tainá está dizendo que sobre as curtidas, o Bauman era uma pessoa que falou muito sobre isso. Ele diz que as redes sociais são uma armadilha. Isso mesmo, né? Por isso que eu vou fazer uma aula do Bauman, porque ele nos ajuda a entender muitas coisas da sociedade, né? E, de fato, elas são uma armadilha e elas são hoje um mecanismo de controle muito forte, muito grande na sociedade. Então, a Emanuele estava no caminho ali da resposta, né? A ataraxia seria o pleno domínio da vida, como dominar o leme do barco em mar revolto. Aonde que tu leu ataraxia? Aqui, sim, na explicação dos epicuristas. Muito bem, vamos lá. Mais uma questão. Tá tudo bem? Tão bem aí? Vamos seguindo mais uma?
Deixa eu ver aqui. Tá, legal. Vamos lá, vamos para mais algumas. Eu estou empolgada aqui. Aí a gente vai ganhando, né? Só ganhamos. Olha que beleza esse encontro de hoje, né? Só ganhamos conhecimento, discussão filosófica. Muito legal. Então, mais uma questão que apareceu lá para a galera que fez o Enem em 2018. Em línguas de Moçambique não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares que na sociedade rural servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais, especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações e a mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência. Então, essa frase, essa citação, ela é retirada do livro E se Obama Fosse Africano, de um autor muito bacana, né? Se vocês não conhecem, quiserem conhecer, que chama Mia Couto. Mia Couto é um autor moçambicano, né? E aí ele faz referência a essa característica do sentido da palavra pobre em algumas línguas faladas lá no Moçambique, ou o fato de que a pobre, né, como a gente entende aqui, ela não aparece. Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza a. Eu diria que essa é uma questão. Eu diria que essa é uma questão exclusivamente sociológica, né? Porque ela está abordando aí questões econômicas, questões culturais, questões da língua, da comunicação. Essa é, para mim, uma questão bem estruturada, tá? Ela é clara, ela tem uma citação clara, não é uma citação assim que assusta, é uma questão gostosa de responder, né? Porque nos faz pensar sobre uma dimensão diferente daquilo que daquilo que a gente entenda que seja a pobreza, né? E aí, diante dessa linda citação do Mia Couto, a pergunta é: em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza ao quê? O que a pobreza está associada conforme esse autor? Letra A afirmação das origens ancestrais. Embora esteja fazendo referência a uma questão cultural, não em momento algum falou da ancestralidade desses povos, dessa população. Então, já elimina. B, vocês já viram que é a resposta. Vamos lá. C, padronização das políticas educacionais. Não falou de educação. Agora, olha só. Vamos tentar entender quem fez essa questão. É comum as pessoas associarem pobreza ao nível educacional das populações, dos povos, das nações, das comunidades. Só que essa é uma associação equivocada. Os estudiosos da área da pedagogia, do ensino, a gente não pode relacionar. É claro que a educação contribui, mas ela não é o determinante para o desenvolvimento econômico de um país, de uma região. Então, aqui, quando se joga essa alternativa, é para, de alguma maneira, lá no meio do cansaço de um monte de questões, vir à tona na cabeça de vocês uma ideia que é recorrente, por exemplo, nos meios de comunicação, nos jornais, etc. Tá? Então, tem que ter também essa percepção. Mas não está falando nada de educação aqui. Tá? Se alguém pensar que essa é a questão certa, é porque está se baseando numa ideia de senso comum de que a educação vai acabar com a pobreza. Tá? A educação não acaba com a pobreza, porque a pobreza é um elemento econômico em maior proporção.
A educação pode contribuir para o desenvolvimento econômico, mas ela não acaba com a pobreza. D. Fragmentação das propriedades agrícolas. Não tá. Embora fala na sociedade rural, né, as rupturas das relações familiares na sociedade rural servem de apoio à sobrevivência. Mas não está falando de propriedade agrícola e nem de que elas estão fragmentadas, está falando da ruptura das relações nesse espaço, é outra coisa. Globalização das tecnologias de comunicação. A gente consegue saber dessa realidade no Moçambique por conta da comunicação, mas não é isso o fator essencial ali na questão. Então, essa eu acho que é uma questão no âmbito das mais tranquilas, né? Um texto mais sereno, nos traz aí um conhecimento, e aí a fragilização das redes de sociabilidade é a resposta correta, porque está falando ali de como as relações estão estabelecidas nesse meio e como elas acabam sendo fragilizadas pela quebra desses laços sociais. Então, por meio da compreensão textual, percebe-se que pobreza em Moçambique não é entendida pela questão econômica, mas, sobretudo, quando há fragilidade familiar e solidão. Ou seja, pobreza é compreendida no sentido afetivo, portanto, fragilização das redes de sociabilidade. Sabrina, você está perguntando se a última questão é essa? A última é essa aqui, ó. Diga. Eu também queria pedir, porque a gente já está chegando às 9 horas. Não sei. Sim, e eu estou empolgada aqui. Vocês têm que me cortar. Vamos só fechar essa que está falando do Bauman, querido. Olha ele aqui, ó. Apareceu o tio Bauman aqui. Só vamos fechar com o Bauman hoje para no próximo encontro falar do Bauman de novo. Pode ser? Vamos lá. Então, essa questão tem dois textos, né? O primeiro deles diz o segundo. Isso, João. Vamos terminar com uma introduçãozinha para a aula da semana que vem. Não sei, não, da próxima que vem. Gente, a pessoa empolgada já quer ter aula a semana toda. Todas as semanas, né? Vamos lá, texto 1, então. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam por elas, passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. Terras lusitanas e gentes dos Brasis, a nação e o seu retrato literário. Então, qual é a palavra-chave aqui, né? Temos uma ideia de globalização, a ideia de fronteiras, e desse mecanismo, né? De movimento, não só do movimento físico, mas do movimento das relações sociais. E aí o texto 2. As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende Então, o que é ressignificar? É dar um novo sentido, um novo significado. Então, no contexto que a gente vive hoje, a ideia de fronteira tem um outro sentido, né, em relação a tempos passados. Então, o que ela compreende, essa nova forma de pensar e interpretar as fronteiras? Letra A, libertação da circulação de pessoas. B, será que há uma liberdade para as pessoas circularem? Será que foi esse o novo sentido que a fronteira teve? Aí vocês vão se perguntar isso e vão olhar, assim, uma passagem rápida pelos jornais e vão ver que tem muitos
muitas pessoas migrando e emigrando, né, de lá para cá, daqui para lá, tendo que sair dos seus países, a Síria é um exemplo. Letra B, preponderância dos limites naturais. Não, né? Essa era uma ideia já passada. Se ela foi ressignificada, quer dizer que o limite natural já não é mais um limite, ou ele é um limite dependendo da coisa que vai passar por ele. Se for dinheiro, mercadoria, turista, tá liberado, né? Mas se for pessoas em busca de uma condição de vida digna, não necessariamente. Supressão dos obstáculos aduaneiros. Se estamos ressignificando, pensar nisso seria reduzir a ideia, né, de fronteira. Desvalorização da noção de nacionalismo. Não está fazendo referência, né, a esse sentido ao sentido do nacionalismo aqui. Seletividade dos mecanismos segregadores. Então, essa ressignificação das fronteiras, ela nos mostra uma nova forma de você segregar as pessoas. Então, por um lado, as fronteiras estão abertas, mas elas estão abertas para aquilo que dê lucro. Para aquilo que não dá lucro, para aquilo que é considerado um problema social, ela não está aberta. Então, há uma seletividade desses mecanismos que vão segregar, que vão selecionar as pessoas, né? Que vão dizer se elas podem ou não pertencer a um determinado espaço. Então, a ideia, aqui a palavra-chave para responder é a ideia de seleção, porque o Bauman está fazendo referência a isso. Nas entrelinhas dessa questão tem essa ideia, dessa citação, né? Tem essa ideia de seleção. Então, mais uma questão interdisciplinar, sociologia e geografia. O enunciado menciona a ressignificação da concepção de fronteira. Além disso, no texto do Bauman fica nítido que trata de formas de separação, de seleção, como eu mencionei, já que os imigrantes perdem a sua raiz física e espiritual. No texto 1 também é reforçada a questão dos discursos, os quais modificam a ideia de fronteira. Isso foi uma marca do imperialismo do século XIX. Muito bem, então seria ali a questão E. Por que não a A? Esta alternativa poderia levar ao erro, uma vez que é mencionada a circulação de pessoas no texto 2, porém não é essa a ressignificação. A B, não, esta não dava para marcar, uma vez que há a ressignificação do conceito de fronteira para além da questão do espaço. C, em nenhum momento está falando de aduanas, né, na questão. E D, pelo contrário, o cenário atual está reforçando o nacionalismo e intensificando os conflitos migratórios. Ufa, maratona, hein, de questões de sociologia. Desculpa ter passado do tempo, né, vocês veem que eu me empolgo, porque eu gosto da sociologia, né, então a gente se passa um pouquinho. Mas era isso por hoje. Espero que tenha contribuído para que a gente somasse, né, um pouco mais. Deixa eu ver, Gabriel, querida prof, desculpa me intrometer em sua aula, sempre gostei delas. Tive aulas com você em 2014. Darei de filosofia aqui no curso. Gabriel, sério? Eu não me lembro. Tu era de qual turma? Sabe que aqui eu tenho vários ex-alunos aqui, tá? O Pablo foi meu aluno no ensino médio, o Rômulo, o Adnan, oi, Emily, o Big foi meu aluno, o Quarteto da Matemática, muita gente aí. Tá bom, galera. Muito legal encontrar vocês, estar aqui com vocês. Nós vamos conversando. Qualquer coisa vocês têm aí.